Bom estar aqui com vocês, bom nessa noite poder render graças ao nome do Senhor, bom poder ministrar a palavra do Senhor nessa noite, amém? Nós iremos estar abrindo a nossa Bíblia em Salmo 92. Eu costumo dizer que esse é um dos meus favoritos. Amém? A palavra do Senhor diz em Salmo 92, 1, diz assim: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciai de manhã a tua misericórdia e durante a noite a tua fidelidade. Com instrumento de 10 cordas, ao som de liras e com solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exaltarei nas obras das tuas mãos. Como são grandes, Senhor, as tuas obras, os teus pensamentos que profundos. O tolo não compreende, o insensato não percebe isso. Ainda que os ímpios brotem como erva e floresçam, todos que praticam a iniquidade serão destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o teu poder como de boi selvagem. Derrama sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem a derrota dos inimigos que me empreitam, e os meus ouvidos escutam os gritos dos malfeitores que contra mim se levantaram. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantado na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de vigor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém? Meus amados, a Bíblia, essa enciclopédia de livros, temos livros que são históricos, onde Deus fala acerca dos homens. Nós também temos livros proféticos, onde Deus fala com os homens. Temos os livros poéticos, onde os homens falam com Deus. E esse livro de Salmo, ele é um livro poético, onde o homem, em sua plenitude, fala do amor de Deus. Ele diz lá no Salmo 1 que é bom render graça ao Senhor. Ele diz que ao cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. No 2 ele disse, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante a noite a tua fidelidade. É isso que o crente faz todos os dias, né? De manhã, quando nós levantamos, nós conversamos com o Espírito Santo e nós rendemos graça ao nosso Deus Todo-Poderoso. E à noite, quando nós passamos por todo o cansaço do dia a dia, à noite nós agradecemos pelo seu grande feito. E o que muito me alegra é que nessa época, Davi escreve esse salmo e já profetizando lá na frente o que nós faríamos, né? Ele vem profetizar, ele vem deixar a promessa sobre a nossa vida. E ele vai falar sobre o ímpio, né? Porque, gente, eu acho isso fantástico. Como que pode a gente sair das nossas casas cansado e chegarmos aqui nós nos derretermos na presença do Senhor? O homem normal consegue entender isso? O homem normal consegue entender quando estamos embriagados pelo poder que há no Espírito Santo e começamos a glorificar, começamos a saltar, muitas vezes choramos, muitas vezes nos derramamos de forma maravilhosa que não tem, muitas vezes nem nós mesmos entendemos como é que Deus transborda no nosso coração de forma tão maravilhosa que nós não conseguimos nos conter. O ímpio é capaz de entender isso? Não. O ímpio é capaz de adorar dessa forma? Não. Sabe por quê, meus amados? Porque eles ainda não entenderam esse amor. Eles não entenderam ainda, não tem o Espírito Santo dentro deles, sabe? Saltitando de prazer, saltitando de graça, saltitando assim como Davi, de dizer assim, Senhor, como Tu é lindo. Já pensou? Um homem do tamanho do meu marido, do tamanho do Eusébio,
começar a cantar aqui na igreja. Lindo, lindo, lindo é. O ímpio passa lá na rua, vai entender isso? Vai entender que um homem do tamanho de vocês poderá dizer assim: a tua noiva te espera, estou apaixonado por ti. Aos olhos do ímpio isso é loucura, porque eles não conseguem entender o grande amor de Deus por nós. Eles não conseguem entender essa troca que nós temos. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. E eu não quero me atentar, ficar muito parado nesses versículos, mas eu quero pular aqui para o 12, quando diz que o justo florescerá como a palmeira. E que profunda é essa palavra. Vocês já pararam para pensar, para observar, que a palmeira, ela se adapta em todos os lugares? Até na areia da praia, vocês já observaram isso? Até na água salgada, porque se ela está na beira da praia, provavelmente ela vai ser banhada, as suas raízes vão ser banhadas pela água saloba do mar. A palmeira, ela se adapta em lugares áridos, onde há muito pedregulho. E uma certa feita eu estive estudando que no deserto do Saara, o sol, o calor é muito extenso e ali é só areia. Mas ali é um fenômeno que acontece. Onde há 12 ou mais palmeiras, se abre um oásis. Se abre poços. Isso a ciência explica, isso a ciência demonstra, mas a ciência não sabe explicar por quê. Só que eu acho engraçado é que a palmeira também, se eu colocar ela num vasinho lá na minha casa, ela vai estar lá, linda e bela. Eu tenho na minha casa, né? Linda e bela, dentro de um vasinho pequititinho. Então, quando o salmista vem falar aqui, nós somos o justo. E quem somos o justo? Nós. Nós somos justificados pelo ato de Jesus lá na cruz. Nós somos o justo. E ele diz que o justo florescerá como a palmeira. E aí eu te pergunto, como é que essa planta que se adapta em todo lugar, quando é que ela floresce? E essa noite, uma coisa nunca tinha, assim, me alertado, que a tamareira é uma palmeira. Eu nunca tinha me alertado que a tamareira, que ela tem até mel, além daquela frutinha, eu não gosto muito não, mas ela produz o mel. E ela é uma palmeira. E eu fiquei a pensar, gente, eu nunca tinha me atentado para isso. E aí eu fico a pensar assim, ora, mas essa plantinha que dá lá na beira da praia, que também pode crescer no deserto, ela também pode crescer no vasinho lá dentro da minha casa, por que o salmista vai me comparar a ela e ainda vai dizer que eu florescerei? E aí eu posso aplicar isso. Sabe quando que nós florescemos? Quando nós trazemos o Espírito Santo, deixamos ele habitar dentro de nós. Aí nós pulamos aqui mesmo como boi bravos, nós declaramos a Deus o nosso amor por ele, e ele vem até nós e recebe o nosso louvor. E aí começa a acontecer esse fenômeno todo dentro de nós, onde nós não podemos nos conter com tudo que o Espírito Santo faz dentro de nós. E eu fico maravilhada com essas coisas, porque quando ele fala de florescer, e logo em seguida, ele diz que o cedro, que nós também cresceremos como o cedro do Líbano. E aí eu falei assim, por quê? Há dois verbos aqui, um florescer e outro crescer. Por que ele nos compara essas duas árvores? E Deus sempre vai estar nos comparando a árvores.
E elas têm uma coisa em comum. Essas duas árvores, elas têm uma coisa em comum. As suas raízes, ela cresce em profundidade. A palmeira, uma vez eu tive a oportunidade de ver uma palmeira grande já sendo plantada quando aquele shopping aqui, na Intendente Magalhães, ele estava sendo construído. Então, eu passava para ir trabalhar e eu via aqueles caminhões já trazendo ela já grande, uma certa altura, e as raízes dela, pasmem, ela era 3 vezes maior do que o próprio caule dela. E é uma raiz que ela cresce em profundidade. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso. O que é? Por que o salmista nos compara ao palmeira e ele nos manda florescer? Meus amados, aonde Deus nos plantou? Aonde é que nós estamos plantados? Por que nós estamos nesse lugar? Será que nós estamos aqui porque nós queremos? Foi da nossa própria vontade que nós chegamos até aqui? Ou será porque Deus nos plantou nesse lugar? E aí eu fico a observar que o ser humano é algo tão complexo que por muitas vezes nós deixamos de florescer dentro da casa do Senhor. Por qualquer motivo banal, até por uma falta de um aperto de mão, de um afago, nós nos sentimos desprezados, nós nos sentimos tristes e ficamos como crianças mimadas, dando trabalho para nossa liderança, dando trabalho para os nossos amigos, né, que muitas vezes olham para nós e falam assim, mas por que fulano está assim? Por que fulano está se comportando dessa forma? O que eu fiz? O que está acontecendo? Enquanto o salmista manda que nós floresçamos. Só que ele nos diz, ele não vai dizer para nós aonde é que nós vamos estar plantados, não. Ele não diz se nós vamos estar num jarrinho, se nós vamos estar na areia da praia, ou se nós vamos estar num terreno fértil, ou se nós vamos estar num terreno pedregoso. Porque Deus é que sabe aonde nos convém nós sermos plantados. E se nós estamos plantados, vamos florescer. Precisamos florescer para a honra e glória do Senhor, para que o propósito de Deus venha se cumprir em nossas vidas. Eu fico maravilhada todas as vezes que eu chego aqui e sabe, as pessoas chegam aqui e já começam a cada um procurar o que tem para fazer. Isso é que sinal que estamos maduros na fé, que temos responsabilidade, que nós estamos florescendo dentro da casa do Senhor. Nós estamos florescendo, porque o Espírito Santo já trabalhou em nossas vidas e algo dentro de nós já foi transformado. Hoje nós não vivemos mais de mimimi, hoje nós não vivemos mais de pirracinha. Nós estamos florescendo, crescendo em graça e em sabedoria, como uma palmeira, com raízes profundas, em profundidade. Não será nenhum vento que irá nos derrubar. Você vê que a palmeira, quando passa até a de tsunami, a palmeira ela se dobra, ela vai lá quase no chão, mas ela volta de novo. Assim é o crente. Passamos por lutas, passamos por adversidade, mas nós estamos sempre de pé, glorificando e bendizendo o nome do Senhor, servindo a Deus com alegria. E quando ele fala desse outro cedro do Líbano, e aí eu fico maravilhada. Há muito tempo atrás, acho que em 2017, por aí, 2017, 2016, 2017, eu estava estudando sobre as árvores, mas eu acho que eu estava estudando sobre os carvalhos. E meu irmão viajava muito na época, ele trabalhava no BNDES, então ele viajava muito para fora do Brasil. E ele me mandou uma foto ele me mandou do cedro, pensando que era o que eu estava estudando, mas eu estava estudando sobre os carvalhais, e ele me mandou do cedro. E eu procurei tanto essa foto hoje para trazer, mas eu não consegui mais recuperar ela no meu celular. E esse cedro, ele tinha mais de 3.000 anos.
ele existe, é um lugar onde eles plantam, no Líbano, eles plantam o cedro. Esse lugar só é plantado cedro. E são terras pedregosas, não é um terreninho fértil. E esse cedro é um dos mais velhos, a casca dele chega a ser muito, muito, muito grossa, muito escura, mas era a coisa mais linda, dava para a gente perceber ele entre os outros mais novos mais novas que de 1000 anos. Estava todos com as suas etiquetas dizendo a sua idade, em que ano teria sido plantado. E a gente observa aquilo ali e eu fiquei maravilhada, porque Deus nos compara ao cedro do Líbano. Todas as plantas, a biologia diz que todas as plantas, quando elas começam a crescer, que elas chegam em pedras, elas param de crescer. Elas às vezes não dão nem frutos, porque elas chegam em cima da pedra e a sua raiz é paralisada, ela não cresce mais, e por ali ela para. O cedro não. O cedro é diferente. Quando a raiz dele toca em uma rocha, aí é que ela se aprofunda mais, ela começa a crescer e ela começa a abraçar essas rochas. Ela abraça de tal forma até passar por ela e encontrar solo, lençóis d'água. E aí ele não depende mais da chuva, porque ele tem água. Ele tem água em abundância para sobreviver. E aí, onde que eu aplico isso em nossas vidas? Como é que vamos aplicar isso em nossas vidas? Meus amados, se nós não conhecemos a palavra de Deus, se nós não estivermos com as nossas raízes entrelaçadas na rocha que é Jesus, será que vamos conseguir superar os dias mais? Será que vamos conseguir passar pelas nossas adversidades? Será que vamos ter êxito dentro da casa do Senhor? Será que vamos conseguir desempenhar as tarefas do dia a dia que vêm às nossas mãos para ser feita? Será? Mas quando nós crescemos em profundidade, nós nos alimentamos da água purificadora que é Jesus. Quando nós bebemos dessa água, quando nós somos cedro, nós conseguimos suportar todas as adversidades. Só que mais aqui na frente, vai dizer que ele crescerá como o cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. E tudo isso aqui, quando ele fala que é nos átrios do nosso Deus, é na cultura judaica. Lá as casas não eram construídas como as nossas aqui. As casas, vamos supor que aqui fosse a minha casa. Isso aqui ia ser o meu pátio, o meu átrio. E aqui ficaria livre. A minha casa seria construída lá e lá. Um quadrado. E aqui no meio, livre. Ora, mas por que eles plantavam cedro? Na cultura judaica. Por quê? Porque a raiz dele crescia também em profundidade. Logo, não ia atrapalhar a construção, não ia danificar a construção daquela casa. Não ia levantar o piso, como acontece aqui. Né? Que quando as árvores é plantada muito perto da nossa casa, a gente tem que destruí-la porque levanta o piso, né? Destrói a construção. Lá eles, por esse um dos motivos. Mas esses cedros, eles cresciam tanto, que eles alcançavam o primeiro andar, o segundo andar. E pasmem, quando a chuva cai, quando ele é molhado, dele sai um aroma que espanta todos os insetos. Aquela casa ali vai ficar toda sem inseto nenhum. E tu já pensou, crente? Por onde tu passar, o pecado ia abrindo ala? Já pensou você, cedro, que cresce nos átrios do Senhor, você passando e todo o pecado, não podendo suportar a presença de Deus que há em ti, não podendo suportar o aroma de Cristo que há em ti.
Tu já pensou no que tu causa? É por isso, meus amados, que o salmista fala isso. É por isso que Deus nos compara a plantas, às árvores. Porque nós temos que ter a essência de Cristo. Nós temos que ter o aroma de Cristo. Por onde nós passarmos, o nome do Senhor tem que ser reconhecido em nós. E por onde nós passarmos, o pecado tem que abrir ala. Não pode nos contaminar, não pode contaminar aquilo que é nosso. É por isso que nós somos essas árvores. E quando nós crescermos a tal ponto, nós vamos ser sombra para aqueles que habitam. Nós vamos ser aroma. Nós não vamos deixar que nenhum inseto chegue na nossa casa. Nada, nenhuma praga vai poder chegar na nossa casa. Nenhum mal poderá contra a nossa vida, porque nós somos cedro plantado nos átrios do Senhor. Crentes, se conscientizem disso, que nós possamos a cada dia nós estarmos centralizados dentro da casa do Senhor, entendendo o que a palavra diz, estudando, procurando saber qual é o significado de tudo isso que tem aqui. Sabe, pastor Abel, os meus olhos às vezes chegam a lagrimejar quando o Senhor fala assim, venham para a escola dominical. E para mim é meio que complicado estar aqui domingo de manhã e domingo à noite. Mas às vezes eu fico pensando assim, meu Deus, quantas pessoas moram pertinho da igreja, têm a oportunidade de estar lá, não trabalham, não fazem nada, e não tem aquele desejo de conhecer e de conhecer mais e mais. Quantas as vezes, meus amados, eu me pego a estudar e o dia clareia, fica clareando, eu fico assim, nossa, já está clareando. E por mim eu não pararia, porque a Bíblia é algo assim, é algo maravilhoso demais. Quanto mais você se alimenta, mais você vai se alimentar. Você estuda um texto desse e aqui te dá tantas informações que você fica curioso, você quer se alimentar, você quer se alimentar, porque as tuas raízes estão crescendo em profundidade e você quer beber dessa água, você quer florescer, você quer falar para aqueles que estão próximos a você que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus cura e que nós somos totalmente felizes por estarmos nos átrios dele. Como é bom servir a nosso Deus. Como é bom saber que nós temos um dono. Semana passada eu estava falando com um pedreiro lá em casa, ele é novo convertido, assim, ele vai à igreja de vez em quando, mas eu conheço ele desde que ele é criancinha. E eu estava falando para ele que a ciência já explicou, a ciência já falou isso, que no nosso DNA, na nossa corrente sanguínea, nas nossas células, tem várias vezes números repetidos em hebraico, porque o hebraico, ele é letras e números. E se repete por várias vezes o mesmo número. Por várias vezes. E a ciência foi procurar saber o que era que estava escrito, o que queria dizer. E estava escrito lá, Deus, 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 Deus. Meus amados, nós temos um dono. Na nossa corrente sanguínea está escrito, o nosso nome tem um dono. Aquele que nos formou, ele colocou no nosso DNA, não tem quem tire. E quando eu falei isso para ele, ele falou assim, ai, vocês são, ele falou, eu estou toda arrepiada. E eu falei, isso é a presença de Deus na tua vida, meu irmão. Isso é aquilo que o Espírito Santo quer causar na sua vida. Você tem um dono, você não pode mais se perder com falsas ilusões, deixando de fazer aquilo que é certo, deixando a sua vida correr, passar sem você procurar Jesus. Jesus está com a mão na maçaneta, Ele está voltando. É tempo de voltar para a casa do Senhor. É tempo de estarmos na casa do Senhor, florescendo como a palmeira. E nós perdemos tanto tempo. Muitas vezes o cansaço nos impede de estar aqui. Muitas vezes, porque é longe, está longe. É longe.
Não vai dar tempo, eu chegar lá, eu estou muito cansada, nós estamos tantas desculpinhas boba. E aí eu te pergunto, já pensou se quando você pede alguma coisa para Deus, se Ele falasse assim, eu estou cansado. Mas a Bíblia diz que Ele não dorme, Ele não faz nem isso, Ele nem piscar. Ele está a nos olhar todo o tempo, Ele está a nos contemplar, Ele sabe da minha e da sua necessidade. E Ele tem suprido uma a uma. E por isso nós estamos de pé. E a palavra vai dizer mais na frente um pouquinho, que na velhice darão frutos, serão cheios da seiva e de verdor. Isso quer dizer, o teu caule vai estar cheio de vida, como aquele cedro lá de mais de 3.000 anos, cheio de vida, as suas folhas tudo verde, a sua casca grossa pelo tempo, mais saudável, sem nenhum bichinho para comer. Sabe por quê? Porque o perfume dele espanta qualquer inseto. Assim seremos nós. Na nossa velhice, daremos frutos, mesmo quando nós não conseguimos chegar aqui e lavar um chão desse, dar uma faxina, mas nós estamos aqui até muitas vezes orando por aqueles que estão fazendo o serviço, orando, fazendo uma comida, como muitas vezes eu chego aqui e as meninas estão lá fazendo uma comida para aqueles que estão trabalhando. É assim que nós servimos ao nosso Deus. É assim que Deus se agrada da comunhão dos santos. Cada um trabalhando dentro da casa do Senhor. Cada um vivendo aquilo que Deus tem mandado, aquilo que Deus tem ordenado. Cada um deixando cumprir o propósito de Deus em suas vidas. Fazendo valer o que a palavra diz. Sendo cheio de seiva. E essa seiva, o que é? Para anunciar o Evangelho do Senhor, para anunciar as boas novas, para anunciar para aquele que está cansado, para aquele que já não quer mais nem viver, para aquele que está com a mente embaraçada, para aquele que não consegue ver o que Deus faz, porque o inimigo, ele às vezes tampa os nossos ouvidos, ele fecha os nossos olhos e não nos deixa nós vermos com clareza quão grande Deus é. Quão grande Deus trabalha por nós, quão grandes coisas Ele tem feito por nós. E nós não damos muito valor, porque muitas vezes os nossos olhos estão tampados. Os nossos olhos já não conseguem ver Deus com clareza. Mas não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para também ajudarmos a esses que estão dessa forma a se levantar e a proclamar o Evangelho do Senhor. Que nós possamos ser como esse cedro, como essa palmeira, edificado na casa do Senhor, edificado e fazendo aquilo que apraz ao Senhor, trabalhando como crentes maduros, trabalhando como crente fiel, trabalhando e florescendo no Senhor. Amém? Essa é a palavra que o Senhor me deu para ministrar nessa noite. E que todos possam ser cedro e palmeiras do Senhor. Amém?